Recentemente eu fiz um vídeo explicando a linha do tempo inteira de To Be Hero X, desde antes da comissão até o presente. Gostei muito de produzir, e vocês também curtiram. Só que para manter o vídeo dinâmico, não deu para entrar em certos detalhes. Uma das histórias mais enigmáticas ficou de fora, a trajetória de Yesou. Então nesse vídeo, vou dividir essa saga em 6 partes, com direito a mistério, tragédias e até teorias. Já deixa o like, porque a história do novo e do velho Yesou tem tanta teoria que fica até difícil de acompanhar. Tem gente que jura que não é nenhum dos dois. Bora conhecer quem realmente é o Yesou. Parte 1. O herói lendário. Antes da comissão existir, já havia heróis em ação. Esse período fica marcado pelo conflito entre Zero e Yesou. No ano 0, AC, Zero perde o controle e corrompe a confiança do povo e inicia o amanhecer. E aí surge o lendário Yesou, que o detém e marca o início da comissão. Pouco depois, no primeiro ano de torneio de heróis, Yesou conquista o título de X, o primeiro da história. Parte 2. O novo Yesou e a queda. Depois dele, outros heróis passam a segurar o título de X, mas Yesou continua ativo. No ano 14, a Shang se torna o X, e nesse mesmo período nasce Yang Sheng, o garoto que anos mais tarde herdaria o nome de Yesou. No ano 20, Yang Sheng, com apenas 6 anos, perde os pais em um crime, mas é salvo pelo próprio Yesou. Avançando no ano 34, Shang-Chi deixa a agência Might Glory e funda a Treeman. Enquanto isso, Chiu Yan transfere seus investimentos da FOMO para a Might Glory, prometendo criar uma nova lenda em apenas 5 anos. Aqui já vemos que Chiu Yan não era nada pobre. Guarde essa informação. Parte 3. A história de Yang Chen. No ano 36, Yang Chen, agora com 22 anos, vive com pouco dinheiro, estudando, fazendo bicos e sonhando com uma vida melhor. É nesse mesmo ponto que conhecemos Chiu Yan, de um jeito diferente, como dono de um pequeno restaurante, incentivando Yang Chen a participar do concurso da Might Glory, para atuar como Yesou. Durante esse período, Yang Chen faz apresentações simples, trabalha como ator de segunda, costura seu próprio uniforme e ainda aceita um trabalho extra, ser amigo do irmão de Chatin, a garota por quem ele tem interesse. Detalhe, seu índice de confiança é 0. No concurso, vemos Chiu Yan em uma posição de poder, bem diferente do dono de restaurante. Yang Chen é rejeitado, justamente por não ter valor de confiança. Logo depois, o irmão de Chatin é capturado por um ex-funcionário de Chiu Yan, e Yang Chen, vestido de Yesou, consegue salvá-lo. Essa é a primeira vez que ele conquista pontos de confiança de verdade. Parte 4. Planos e vingança. O resgate cai na FOMO e viraliza. De repente, Yang Chen não é mais um desconhecido. Uma agência pequena entra em contato, e quem aparece como agente é Shang Shao, jovem, inexperiente, mas cheio de vontade. Enquanto isso, o antigo Yesou já está em queda de popularidade. Yang Chen começa a atuar como herói, ganha fama rapidamente e até se perde um pouco no sucesso, o que preocupa Chatin. Parte 5. Tragédia. Com o apoio do pai, Shang Shao monta uma base para o novo Yesou, mas logo as coisas mudam. Bandidos manipulados vão à TV para dizer que Yang Chen inventou o sequestro para subir na fama. Ele é acusado, mas acaba sendo inocentado graças ao iluminismo, figura que mais tarde se tornaria o Olho Celestial. Na mesma noite, Shang Shao chama Yang Chen e Chatin para a base. Usando a máscara de Yesou, ele atende a porta, e não resiste, um dos momentos mais pesados desse arco. Parte 6. Luto, confronto e teorias. Descobrimos que Shang Shao era filho de Shang-Di, líder da Treeman. Yang Chen busca vingança, enquanto o Chatin se preocupa com o rumo que ele está tomando. Investigando, Yang Chen acredita que o verdadeiro mandante é o antigo Yesou, e o desafia. A luta entre os dois acontece no ano 36, um dos duelos mais emocionantes do anime. Tem um detalhe curioso, antes da luta o anime muda de 3D para 2D, em tempo real. Dá para ouvir o estalar de dedos do Hero X. A batalha é incrível, o velho Yesou domina. Enquanto isso, Chiu Yan manipula o público online para pressionar o antigo Yesou para usar a sua técnica mais arriscada, o corte trovão. No calor do combate, Yang Chen se lembra que hesitou em salvar o amigo por ciúmes. Esse momento o persegue até hoje. O resultado da luta não é mostrado claramente, só vemos que só resta um Yesou de pé. No jornal, comentam que o índice de confiança se fundiu. E no fim, Chiu Yan se revela como o manipulador por trás de tudo, orquestrando esquemas, cobrindo rastros e talvez até planejando ressuscitar Zero. E aí entram as teorias. Será que os dois Yesou se fundiram? No jornal diz apenas que um restou, mas sem provas. E o braço mecânico que aparece depois? Seria uma pista dessa fusão? Ou consequência do golpe final? O silêncio do novo Yesou após o duelo também levanta suspeitas.
Seria mesmo o Yang Sheng que conhecemos? Ele era comunicativo, mas depois da luta, quase não fala mais. Há quem diga que Tio Yen deixou os dois Esou se destruírem de propósito, só para abrir espaço para colocar outro no lugar. Se for verdade, o Esou que vemos hoje talvez não seja nenhum dos dois. A história de Esou é uma das mais intrigantes de To Be Hero X, assim como a de Lâmina Fantasma. E aí, qual parte dessa trajetória você acha mais marcante? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscrever eu vou ficar feliz demais. No último vídeo de To Be Hero X vocês trouxeram várias teorias, então me conta a sua também, fica mais um pouco no canal, tem 2 vídeos que vão aparecer aí na tela. E até a próxima.